Muito boa tarde a todos. Eu sou Edilene Franciscato, sou profissional de saúde mental. Então, a provocação que me foi dada pessoalmente aqui, né, falar sobre o sucesso na era pós-digital, eu quero provocar vocês que também estão aqui, a pensar a respeito do que de fato é o sucesso. Que métrica nós usamos para poder mensurar o sucesso? Então, quando eu falo a palavra sucesso, o que é que vem na sua mente? E antes de falar aqui, eu questionei sobre o que é que vem à minha mente. Mais dinheiro? Mais seguidores? Mais conquistas? Mais e mais. E aí a outra pergunta que eu quero dividir aqui também é: quem foi que definiu essa métrica? De que mais dinheiro é ter sucesso? De que mais seguidores também é ter sucesso? De que o mais me garante qualquer sucesso? Então, atualmente, o que a gente vive é um paradoxo, de que quanto mais eu tenho, mais sucesso eu tenho também. E aí, como especialista em neurociência e psiquiatria, trabalhando com famílias há mais de 10 anos, eu posso garantir a cada um de vocês que dinheiro não é sucesso, seguidor não traz sucesso, mais não traz sucesso. Então, quando a gente vem para a indagação de repensar a nossa vida a partir do pós-digital, sucesso vem daquilo que hoje a gente mal consegue gerir, que é o nosso tempo. A gente se sente desconectado diante de tanta conexão, a gente se sente com falta de recursos diante de tantos recursos, a gente se sente sem estímulos diante de tantos estímulos que a gente tem. E aí, quando a gente fala do burnout, que é a palavra do nosso tempo, né, a gente pensa que burnout tem a ver com trabalho, quando, na verdade, o que a nossa sociedade vive é um burnout existencial. Nós não estamos cansados apenas de trabalhar, nós estamos cansados de viver. A gente está cansado de ser pai, a gente está cansado de ser mãe, a gente está cansado de trabalhar, a gente está cansado de ter uma vida espiritual que de fato traga sentido, e aí eu não estou falando de religião. E aí esse esgotamento, ele tem 3 dimensões claras, que é a exaustão, é o que a gente vive hoje, uma exaustão de energia. O distanciamento emocional, nós estamos tão perto, às vezes, de tanta gente, e emocionalmente tão distantes, tão negligentes à dor do outro, às vezes a dor de quem divide o mesmo teto com a gente. E aí a minha pergunta, que vem logo depois disso, é onde é que a gente quer chegar? O que a gente quer alcançar? Qual é o lugar que a gente quer buscar? E o que a gente tem alimentado? Então, quando a gente fala de dopamina barata, né? Quando a gente fala do nosso sistema de recompensa no cérebro que evita a dor e busca o prazer a qualquer custo, a gente faz isso todos os dias quando a gente encharca o nosso cérebro de dopamina, um neurotransmissor extremamente viciante, quando na palma das nossas mãos a gente tem ali aquilo que nos desconecta das nossas relações sociais. Aquilo que nos conecta com o mundo que às vezes está tão distante da gente. E aí, atendendo famílias, vivendo a dor dessas famílias, eu posso dizer com toda certeza que falta é voltar para o simples. Falta o olho no olho, falta aquela mesa que a gente não tem mais o hábito de dividir. Cada filho come num quarto, não é assim? Ou quando come à mesa, come com o celular nas mãos. E aí eu não estou aqui para dizer para vocês que a tecnologia é algo ruim. Não é. Ela nos trouxe até aqui. O que é ruim é o que a gente tem consumido pela tecnologia. E uma coisa bem curiosa, ao longo do dia, 2.617 vezes mais ou menos, é o tempo, é o número de vezes que a gente toca no nosso smartphone, ou que a gente pensa nele. Se não está na mão, a gente está pensando, onde é que eu deixei? Será que está na bolsa? Será que está em cima da mesa? Não é assim que funciona?
E a gente passa, em média, 4 horas e 37 minutos por dia conectados. E aí, quando eu falo conectado, eu estou falando do online. É claro que a gente podia dizer aqui que a pandemia trouxe um certo prejuízo, nos conectou muito mais do ponto de vista virtual. Mas a pandemia não tirou da gente a possibilidade de escolha, de decisão, de pensar a respeito do que eu estou fazendo, onde é que eu estou investindo o meu tempo. Não tirou de mim ainda a intenção de fazer o bem ou o mal. Assim como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é a nossa natureza. Então a nossa briga constante é contra a nossa natureza. E aí o que mais me preocupa é que quanto mais pesquisas, quanto mais acesso à informação, maior é a informação de que nós estamos vivendo uma sociedade emocionalmente doente, com filhos sendo tratados por ambiente virtual, com uma educação totalmente não é responsabilidade minha, eu como pai vou até aqui, e aí a gente vive um processo de uma mente completamente fragmentada. Só que o ser humano ele não é fragmentado, ele é inteiro. Quando eu não estou inteira nas minhas relações, quando eu não estou inteira dentro do ambiente de trabalho ou de casa, quer seja o ambiente de vida que nós estamos, eu estou fragmentada. E aí, como uma neurocientista que adora estudar o cérebro, o ser humano não foi feito para fazer mais de uma coisa por vez, ainda que a gente diga o contrário. Ainda que a gente se baseie, às vezes, em pesquisas que eu refuto, de que nós fomos feitos, nós, principalmente mulheres, né, somos multitask, multitarefas, e nós não somos. A gente só faz bem feito uma coisa de cada vez. As multitarefas, elas têm roubado da gente a possibilidade de fazer bem feito cada coisa que a gente escolhe fazer. Nós não podemos viver o adestramento que o ambiente virtual tem trazido. E mais uma vez eu reforço, dá para usar com sabedoria. Eu amo trabalhar com a infância. Eu sou completamente apaixonada pela infância. E daí a minha provocação aqui é: nós estamos vivendo um tempo de uma grande reavaliação. A infância é um chão que eu vou pisar para sempre. Nós todos, os adultos que estão aqui, os adultos que nos assistem, pisam nessa infância. Então, se a gente pode fazer alguma coisa com relação à geração que está aqui e aqui vem, a gente deve e a gente tem que ensinar os nossos filhos, o ambiente onde a gente de fato convive, a viver de forma integral e não fragmentada. O dano, às vezes, é irreversível e eu vejo isso, porque eu não atendo só criança. Meu público é de 0 a 100. E eu vejo, às vezes, a adolescência, a juventude, a vida adulta, destruída em função da falta de relacionamento integral e não fragmentado. E o que a gente faz, de fato, molda aquilo que é para nosso propósito. Então, a minha ideia e a minha provocação aqui é que a gente trabalhe não da maneira como a gente tem falado, totalmente sem sentido, né? Propósito é aquilo pelo qual eu nasci para fazer. E o que define o meu propósito é 70% daquilo que eu faço ao longo do meu dia. Então eu preciso reavaliar aquilo que eu estou fazendo. Por que eu faço o que eu estou fazendo? Faço da forma como deveria fazer? Parece um discurso motivacional e de engajamento, mas antes de ser uma especialista em neurociência, eu era uma executiva em multinacional. Então a gente não tem que fazer uma coisa e a outra, a gente faz uma coisa ou a outra, mas uma coisa e a outra. Enquanto você faz aquilo que não necessariamente é o teu propósito, invista naquilo que pode te levar em direção ao teu propósito. O tempo é uma moeda que não tem troco, não tem volta, mas tem um prejuízo absurdo. E a gente precisa pensar o que a gente está conquistando enquanto a gente vive. E os pilares que eu falei aqui, com relação ao sucesso, presença, propósito e, acima de tudo, paz. Quando a gente vive o nosso propósito, ainda que a gente tenha a bagunça no meio do caminho, a gente sente paz. Ainda que eu esteja vivendo uma tempestade diante da minha vida, se eu estou dentro daquilo pelo qual eu fui designada a fazer e viver, ser mãe, esposa, filha, amiga, mas que eu seja de forma integral.
O sucesso na era pós-digital, ele vem para fazer esse convite. É uma distância maior do digital e uma proximidade daquilo que é real, daquilo que te conecta com a tua existência. E entender que o sucesso sustentável, ele está diretamente relacionado a relações sustentáveis. E a minha ideia aqui é uma transformação sistêmica dentro dos pilares que eu acabei de colocar. Propósito, presença e paz. É isso que, de fato, vai tornar-nos seres humanos que não vão ser levados a uma vida pela inteligência artificial, pelo ambiente digital. Inteligência artificial, ambiente digital serão ferramentas para que a gente leve de forma coerente, com exemplos de vida, aquilo que de fato faz com que a gente viva e não necessariamente o que dizem para a gente viver. A comparação que essas redes têm trazido. Eu sempre falo uma frase, né? Não compare o meu palco com o bastidor. A gente não pode comparar o nosso palco com o bastidor do outro, porque o bastidor do outro só o outro sabe, a gente não sabe. A internet nos permite mostrar aquilo que a gente quer mostrar. E aí, finalizando, a minha provocação aqui, com relação a vocês, e com relação à minha própria pessoa, será que eu estou alinhada com o propósito de vida que eu tenho? Será que eu faço aquilo que de fato eu deveria estar fazendo? Será que eu exerço a minha função? E aí, quando eu falo de função, eu estou falando das muitas funções que a gente tem, mas será que eu estou inteira? O meu convite aqui é para que nós sejamos inteiros dentro de cada função a qual a gente for exercitar. E eu quero reforçar, para cuidar das próximas gerações, a gente precisa lembrar que a infância é um chão que nós vamos pisar para sempre. E o que me desconecta lá da minha geração futura é esse excesso de digital que a gente vive hoje. Lembrando que todo excesso esconde uma falta. Então nós precisamos voltar para a mesa, para o olho no olho. E acima de tudo, eu quero deixar uma frase aqui, bem rapidinha para vocês, que não é o acúmulo de coisas, mas é o acúmulo de momentos e experiências que de fato traz sentido para a nossa vida. Que nós sejamos seres mais inteiros num mundo tão fragmentado. Muito obrigada.